Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer as correções da semana 3 do PET 4. Se ficar alguma dúvida, podem me chamar lá no aplicativo Conexão Escola. Então, pessoal, o texto do PET dessa semana primeiro começa com uma reflexão sobre o ser livre e depois vai falar um pouco sobre o conhecimento para Francis Bacon. Sobre a liberdade, é um tema que já foi tratado nos PETs anteriores, e aí eu não vou retomar isso não. Agora, a novidade aqui é a teoria dos 4 ídolos de Francis Bacon. Então, o que seria isso? A teoria dos 4 ídolos é um alerta sobre as influências que nos impedem de ter um pensamento seguro, um pensamento que vai nos fazer chegar a um conhecimento correto e verdadeiro sobre a realidade. O que a gente precisa ter em mente? Por exemplo, quando eu estou tentando conhecer a realidade, será que eu estou vendo a realidade como ela é? Ou será que eu estou tentando impor as minhas convicções, os meus preconceitos sobre a realidade? Então, para chegar ao conhecimento verdadeiro sobre o mundo, primeiro eu preciso limpar a minha mente desses ídolos, dessas falsas opiniões, e aí quando a minha mente já estiver limpa desses ídolos, ela vai estar então livre para adquirir o conhecimento. Ídolo aqui é um termo que o Francis Bacon se apropriou da tradição judaico-cristã. Para a tradição judaico-cristã, o ídolo é um falso Deus. É aquilo que se opõe ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. O ídolo nessa tradição é aquilo que você adora de forma errada, enquanto que Deus, o Deus de Israel, é a verdade absoluta. E aí, quando o Francis Bacon se apropria desse termo, ele está querendo dizer o seguinte, que os ídolos, eles se opõem à verdade e que não nos apresentam o conhecimento verdadeiro. Então, os ídolos se referem a todas essas influências que recebemos e que nos impedem de chegar ao conhecimento seguro e verdadeiro sobre o mundo, sobre a realidade. O primeiro ídolo que Francis Bacon vai apresentar aí é chamado de ídolos da tribo. Esse tipo de ídolo é relativo à espécie humana. Então, dentro da nossa tribo, muitas vezes temos ideias gerais, temos teorias que são aceitas por todos. Então, por exemplo, um indivíduo, quando ele ouve falar sobre um determinado assunto, e aí ele ouviu isso da sua tribo, ou da sua comunidade, ou de alguém que ele confia. Então, ele vai considerar que isso é uma verdade absoluta e ele não vai investigar para saber se realmente é verdade. Então, os ídolos da tribo são essas falsas realidades que generalizam certos conceitos. O segundo tipo de ídolo é chamado de ídolos da caverna. É uma referência aí clara à caverna de Platão. Então, são as falsas noções provenientes das limitações do indivíduo. É como se o indivíduo colocasse uma lente de interpretação da realidade e só enxergasse aquela parte ali da realidade e isso impedisse esse indivíduo de se abrir ao verdadeiro conhecimento. E aí vem o terceiro tipo de ídolo, que é chamado de ídolos do mercado ou fórum. Esse tipo de ídolo, ele é um tipo de erro proveniente da linguagem. Então, quando a gente faz um mau uso da linguagem, quando não há precisão na linguagem, isso geralmente atrapalha na comunicação também. E aí, por fim, o último ídolo, que são os ídolos do teatro, isso é a assimilação das ideologias, ou das concepções filosóficas, ou até religiosas,
que muitos indivíduos abraçam como sendo a verdade absoluta. E esse aí também a gente pode perceber aí até nas redes sociais que tem sido um dos piores, né? Que atrapalham demais o indivíduo de chegar a um conhecimento, porque ele sempre vai ver como sendo verdade absoluta uma ideia simplesmente porque a sua ideologia disse que aquilo é o correto. E aí, então, em síntese, o que o Francis Bacon vai dizer? Que é preciso, então, se libertar desses ídolos, né? Dessas falsas opiniões, desses preconceitos, para que, então, possamos chegar a um conhecimento verdadeiro. Vamos, então, aí para as correções das atividades, a partir da página 106. Questão 1. Sartre afirma: ser livre não é fazer aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Tendo por base esta frase, assinale V para verdadeiro e F para falso. Ser livre é de imediato ter uma gama infinita de escolhas, das quais optamos de acordo com a nossa vontade. Então, essa aí infinitas escolhas. A gente sempre tem que desconfiar, né, dessas palavras muito exageradas, muito fortes. Então, essa aí está falsa. Ser livre é usar a razão de forma autônoma, avaliando todas as circunstâncias de uma escolha. Correto, né? Próxima. Ser livre é fazer tudo aquilo que queremos, sem nos importar com as consequências, nos lançando ao acaso da realidade. Aí, essa aí, ó, sem se importar com as consequências, lembrando lá do que Sartre fala, né? A liberdade sempre está acompanhada da responsabilidade. Então, a gente tem que se importar, sim, com as consequências. Então, essa aí tá falsa. Próxima. Ser livre é ser responsável. É estar consciente de nossas escolhas e suas implicações. É ser senhor do próprio destino. Correto também, né? Próxima. Ser livre é entender que podemos nos ganhar e ou nos perder e determinar o que nos convém ou não. Correto também. Observando a escolha da marcação das alternativas acima, temos a seguinte sequência. Então, a resposta correta aí é a letra C. FV, FVV. Questão 2. O filósofo Francis Bacon aponta a existência de ídolos que muitas vezes nos escravizam e nos impedem de conhecer as coisas tal como são, e por conseguinte perdemos a nossa liberdade. Pesquise sobre esse tema e, através da compreensão do mesmo, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, né, sobre o que nós vimos lá dos 4 ídolos. Então, vamos analisar cada uma dessas frases aí para ver em qual que se encaixa. O time que torço é o melhor do mundo e não há outro. Então, a gente pode ver aí que seria Ídolos da Caverna, né? Sobre o que nós já vimos. Estilo, você tem ou não é nada. Se encaixaria aí no Ídolos do Mercado ou do Fórum. Através das diversas análises empíricas, concluímos que a Terra é plana. Então, seria aí Ídolos do Teatro, né? E só acredito nos ensinamentos dos antigos. Não estou aberto a novos conhecimentos. Então, seria Ídolos da Tribo esse daí. A sequência correta é, então, letra A, 2, 3, 4 e 1. Questão 3. Com base na figura abaixo, redija um texto apresentando a correlação entre conhecimento e liberdade e como você vivencia este fenômeno em sua vida. Então, se a gente for interpretar essa imagem aí, olhando assim, aparentemente é uma caixa e dentro dessa caixa tem alguma coisa envolta em várias camadas.
Aí no interior aí dessas camadas, a gente tem ou é um anjo ou uma pessoa com asas. Mas aí o que a gente pode interpretar disso? As asas remete à liberdade, né? E aí essas camadas, o tema aí se refere à liberdade e conhecimento. Então a gente poderia imaginar aí que essa imagem simboliza o conhecimento, né? Essas camadas aí podem simbolizar as etapas do conhecimento, porque o conhecimento não é algo que seja auto-evidente, né? É preciso ir cavando, como se estivesse tirando essas camadas aí, né? Tirando camada por camada até chegar ao conhecimento. E aí chegando lá no interior aí que tem essas asas aí, né? Então, quer dizer o seguinte, que quanto mais conhecimento, mais liberdade, já que as asas aí simbolizam a liberdade. Então, o que vocês poderiam fazer, né? Um texto relacionando aí liberdade e conhecimento da seguinte forma, que quanto mais conhecimento você tiver, mais livre você será. E aí vocês podem usar aí todas as técnicas aí que vocês já usam na redação para o Enem. Uma outra interpretação que vocês poderiam usar também aí dessas camadas seriam os 4 ídolos lá do Francis Bacon, né? Como se cada camada dessa aí fosse um dos ídolos. E aí, retirando todos os ídolos, você então chegaria ao conhecimento. É uma opção também, né? Então, pessoal, por hoje é só isso. Ficando alguma dúvida, não esqueçam de me chamar lá no chat do Conexão Escola. Tchau, tchau e até mais.